Olha o que diz a palavra de Deus. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei, diga, muitos. Deus está dizendo, quando eu quis ter uma nação, eu chamei um homem já de idade e dei a ele um filho com 99 anos e a mulher dele era estéril. Isso para gerar uma nação que hoje a gente sabe do nome, que é a nação de Israel. Se você tivesse a oportunidade de dizer, não, eu vou escolher um casal para começar um povo, a gente ia escolher aí uma moça de 20 anos, um rapaz aí de uns 23, 25, e a gente dizer, vai dar tudo certo. Estão na idade fértil, têm capacidade, e vai dar tudo certo. Aí Deus, para nos dar várias lições, para a gente aprender muitas coisas com ele, chama um Abraão e uma Sara para gerar uma nação. E o que é que Deus está querendo nos ensinar ao levantar um casal sem nenhuma possibilidade de gerar filho? Deus, acho que a grande lição aqui é nos ensinar dependência. Irmão, as coisas no reino de Deus sempre aconteceram, sempre irão acontecer no poder sobrenatural da ação de Deus. É no poder do Espírito. Por mais que a gente insiste, por mais que a nossa alma diga, irmão, quando algo se apresenta diante de você, que é difícil, qual é a primeira coisa que a sua mente e a sua alma começa a ponderar? É impossível, eu não tenho condição, eu não tenho a ferramenta, eu não vou dar conta. E você vai ver que Deus jamais enviou alguém para uma missão, ou pediu algo para alguém, confiando na pessoa, no seu poder, nas suas ferramentas, na sua capacidade. Jamais. Por que que a nossa mente insiste tanto, na hora que se apresenta o cenário, o desafio, a primeira coisa que vem na mente é, mas como? Cadê? Com quem que eu vou? Quantos auxiliares eu vou ter? E o incrível é que isso está em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu falei recente que quando Deus pede algo da gente, é porque Ele quer fazer algo maior. Aquela criança que levou os pães e os peixes para Jesus, entendeu isso. Era o lanchinho deles. Agora eu fico pensando, depois de tanto tempo ouvindo Jesus pregar, como é que aquele menino guardou o lanche? Porque eu tenho um adolescente. Adolescente lancha antes de ir para a escola, no caminho da escola, na escola, quando está voltando da escola, até chegar em casa para almoçar. É mais ou menos assim. E aquele menino está guardando um lanche no deserto, já horas e horas, o dia indo embora, e o menino está guardando o lanche. Esse menino era muito santo. Eu acho que o Espírito Santo supriu ele e fez ele esquecer o lanche. Porque senão não tinha como ter guardado esse lanche. O menino deu algo que cabia nas duas mãos dele.
alimentou mais de 4.000 pessoas e sobraram cestos. Aquilo que nós temos às nossas mãos é apenas aquilo que é literalmente. Isso aqui na minha mão é uma caixa de papel. Mas isso aqui na mão de Deus pode virar um negócio extraordinário. E você já viu que Deus sempre pede algo que a gente se apega muito? Quando você se apega demais a uma coisa, Deus pede. Você já viveu a experiência de Deus, você ter algo e Deus mandar você dar aquilo para uma pessoa que você não gosta? Se fosse para fulano de tal, eu daria. Mas além de Deus pedir o que eu mais gosto, aí Deus ainda manda dar para alguém que eu não gosto. Então isso são testes que vêm ao nosso coração, à nossa mente. Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que a gente faz para Deus, e só para Deus, jamais a gente vai perder isso na eternidade. Agora, aquilo que a gente faz, que a direita vê, que a esquerda vê, que é bradado nos 4 cantos da praça, isso não, quando você chegar na eternidade, você já recebeu a recompensa aqui. Então, aquelas obras que você faz, que você esqueceu, ela vai ter galardão no céu, com certeza. Então, Deus, Ele quer que a gente aprenda algumas lições. Com Abraão, quando Deus chama, e como que eu vou conseguir cumprir esse desafio, essa missão, para Deus, sendo que eu, Abraão, a Sara, não tem condição nenhuma de gerar aquilo para aquela missão que Deus chamou. Vamos aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende com Abraão é que nós devemos viver por fé. E viver por fé é melhor. É a melhor maneira de agradar a Deus. Então, antes de você produzir o propósito, o fruto, enquanto você está andando, enquanto você está assimilando aquele chamado, aquele desafio, tenha postura, atitude de fé. Porque se a fé agrada a Deus, você vai continuar atraindo o olhar de Deus para que você tenha, para que Ele possa te dar aquilo que vai fazer você cumprir o propósito, cumprir a missão. Então não foque simplesmente no que você vai fazer, foque em atrair a presença de Deus. Porque tudo na vida de Abraão era impossível. Você deixaria, vamos imaginar que Abraão tinha 30 alqueires de terra, aquele alqueirão antigo, com pasto maravilhoso, a terra, o curral, os animais, os servos, morando próximo do pai, do sogro, dos irmãos, tudo protegido. Aí Deus chega e fala assim: sai, deixa tudo, sai do meio da sua parentela, da sua terra, do seu pai, e começa a andar, porque eu vou te mostrar aonde você vai chegar. Então essa é a grande lição que a gente tem, porque quando a gente é desafiado, quando a gente sonha algo, e quando é impossível, a maioria é mesmo, aí o que é que a gente faz? Aquilo atrai a nossa visão, nossos pensamentos, a nossa energia. E se brincar, a gente começa a andar e larga Deus lá para trás. Então, Abraão nos dá uma lição extraordinária. Ele resolveu, ele aprendeu que a gente precisa agradar primeiro a Deus e agradar através da fé, de uma vida de fé. Pastor, como eu percebo que eu estou agindo em fé? É só observar a linguagem. A linguagem.
Hebreus diz que nós devemos manter firme a confissão da fé. Então, quando você convive com alguém, e ele está diante de um desafio, de um sonho, de uma busca, você vai perceber o quanto o olhar dele está em Deus, na fonte que pode todas as coisas, ou olhando para o desafio, para o gigante. Através de quê? Diga, da linguagem. Da linguagem. A gente usa muito essa expressão antigamente, né? Antigamente pode ser muito antigo, ou às vezes é um tempo para trás aí, 20 anos. Mas, irmãos, era muito comum no meio dos crentes essa linguagem. Está difícil, mas Deus vai mudar. Está complicado, mas eu creio. Né? O irmão chegava e pedia oração e falava, meu irmão, Deus já fez. Já está gerado no mundo espiritual e vai se manifestar no mundo físico. Creia. A gente cantava músicas de gratidão antes de acontecer as coisas, e aí ia uma linguagem colocada diante do impossível no mundo espiritual e no mundo físico. Irmão, não é meras palavras jogadas fora, é uma posição de fé. Eu estou dizendo ao mundo físico, ao mundo espiritual das trevas, eu creio, eu vou ver. Irmão, só ora quem crê. Se você está andando diante do desafio, de uma busca, e não há oração, para o mundo espiritual você está dizendo, eu não creio. Você não precisa verbalizar, a sua atitude vai dizer. Vai dizer. É semelhante àquela pessoa que diz, eu estou com sede. Aí você fala, ó, o copo d'água está ali. E ele fica aqui enrolado com um monte de coisa e não vai tomar água. Ele de fato tem sede, ele quer mesmo. Então, a partir do momento que Abraão é desafiado por Deus, ele passa a viver por fé e entender que é a melhor maneira de agradar a Deus. Abraão alcançou fé para abandonar Ur dos Caldeus. Abraão alcançou fé para deixar Ló fazer a escolha no seu lugar. Abraão alcançou fé para nunca deixar de construir altares. Não, eu tenho um desafio, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho. O que é que você está disposto a deixar? Ou o que é que você vai precisar reorganizar sua agenda, sua geografia, talvez, suas amizades, as suas prioridades em questão de tempo. Se nesse momento eu tenho um desafio X, o que é que eu vou ler? A quem que eu vou procurar ouvir? Que curso eu vou fazer? Eu tive uma ovelha, e por várias vezes eu falei para ela, eu não te entendo porque você disse que tem uma chamada para X, mas todos os cursos que você faz não tem nada a ver com esse chamado. Você vai usar ferramenta desse curso aí que você vai fazer, não vai usar nessa área, para que você está fazendo? Não, mas eu tenho certeza que Deus nos chamou para isso. Então leia algo que soma, faça um curso, converse com quem está naquela área, agregue o máximo de conhecimento, de ferramentas, porque aí você vai ser excelente. Você vai acelerar o processo. Você vai acelerar o processo. Irmãos, sempre que Deus nos chama, a gente tem que parar e refazer os nossos propósitos. Quando eu fui para a igreja, logo eu ouvi a voz de Deus através de uma profecia. Irmãos, é incrível. Eu não sabia que Deus usaria alguém em dom de profecia. Eu nem tinha prestado atenção sobre esse negócio de orar em línguas. Eu era muito novo na igreja. E eu lembro direitinho numa reunião do coral, porque eu resolvi que eu ia cantar no coral, pastor Evanildo.
Penso tanto que foi triste. Eu lembro que eu ficava, acho que era tenor, tinha na frente, eu ficava no meio, tinha umas vozonas grossas atrás. Né? Mão, e aí eu ensaiava. Aí uma hora eu cantava na voz da frente, outra hora na minha, outra hora de trás. E a irmã olhava para mim assim, fazia assim. Mas um dia, nós chegamos para o ensaio do coral e tinha 1 hora de oração antes. Eu cheguei, ajoelhei, e de repente o Espírito Santo tomou ali a líder do coral, e Deus começou a falar. Mesmo eu não sabendo que Deus usava a gente daquela forma, não tendo entendimento do dom de línguas, eu tinha certeza que era Deus. Que as coisas espirituais são comunicadas pelo Espírito e testificadas pelo Espírito que está em nós. Se existir um lugar que não cabe engano, é na igreja. Se alguém aqui tentar fazer uma profecia, etc., todo mundo, um novo convertido vai perceber que não provém do Espírito. É um negócio extraordinário o discernimento espiritual. E ali, começando uma jornada, recebi a promessa de Deus, a chamada, e eu percebi, vou ter que mudar as minhas amizades. Sim, loiro, 58 quilos, uma botinha All-Star, calça jeans e camiseta com aqueles desenhos enormes, era tipo uma lona, aquilo no Pará, 38 graus, esquentava. Mas o desenho era bonito e a frase era em inglês. Eu não sabia o que estava escrito. Eu falei, eu vou ter que mudar. Então, Abraão, ele alcançou fé para deixar Ur dos Caldeus. E talvez você pense assim, olha pastor, mudar do Goiás para o Mato Grosso, que diferença faz? Do Goiás para irmãos, aqui era deixar todas as correntes espirituais, todas as heranças espirituais, as trevas. Você não tem ideia o quanto o inimigo com certeza se levantou contra Abraão, quantos projetos, quantas vozes Abraão deve ter ouvido, quantas vozes, o amigo, o vizinho, o primo, o irmão, o pai, o avô, meu filho, você está doido, como é que você vai pegar os seus bens e pegar um deserto, tem muitos assaltantes, tem muitos grupos aí, uma pequena família virava escravos dos outros, mas a Bíblia diz que pela fé, Abraão deixou Ur dos Caldeus e andou para onde Deus queria. Pela fé, Abraão alcançou graça para deixar Ló escolher. Quando eles já estavam lá na terra prometida, os pastores de Ló e Abraão começaram a briga. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão chamou ele, olha para a terra. Ele olhou para as campinas do Jordão, que ia dar lá em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que aquelas terras eram tão maravilhosas que pareciam o jardim do Éden. E um cara novo, um cara que, apaixonado pelo que ele tem, pela riqueza, querendo ter mais, sem uma visão espiritual, iria escolher o outro lado, que era um terreno cheio de pedra, com um capim meio mirrado? Não. Mas sabe de quem era o direito de escolher? Era de Abraão, pela idade, por ele ser uma autoridade sobre ele, e etc. Ló pode escolher. E Ló olhou para as campinas, veio para cá mesmo, meu tio, ó, tudo aqui que é bom é meu. Tchau, tio. Catou os boi dele, tudo, as ovelhas e foi. E a Bíblia diz que foi tanto que chegou a morar em Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com a terra mais ruim, mais complicada, mais pedra, pasto fraco. Sabe por quê?
Porque quem está com os olhos em Deus, quem tem fé em Deus, a bênção dele não depende de estar tudo certo aqui, da terra ser boa, da geografia ser boa. Não depende. Não depende. Abraão continuou prosperando, Abraão continuou rico, cumprindo o propósito de Deus. E Ló viu sua mulher morrer, viu suas filhas à beira do abismo, e depois aconteceu tragédias. Abraão alcançou fé para deixar. Escolhe, meu filho, você está achando que eu dependo de um pasto bom, de uma terra maravilhosa? Não, eu dependo de Deus. Abraão alcançou fé para deixar, para viver uma vida cristã, construindo altares. Sabe o que isso significa? Que eu estou aberto para Deus me conduzir para onde Ele quiser. Porque viver de tenda e de altar, é isso que quer dizer, é uma vida nômade. Não, se o Espírito soprar para o sul, eu desmonto a tenda, pego o altar e vamos. Se Deus mandar ir para o norte, vamos. Agora, quem confia na força do braço, ama as estruturas humanas, não, eu vou construir um prédio aqui, vou pôr muito alicerce, e ninguém me tira daqui, eu não vou sair daqui. E se o propósito de Deus exigir você ir para outro lugar, né, se mover, aí, como diz o texto lá de João, o Espírito sopra para onde quer. Podemos até sentir seu impacto, o vento, dependendo da velocidade. Às vezes a voz dele é baixinha, às vezes nem voz tem. Mas aqueles que são nascidos de novo, seguem. Então, comece vivendo uma vida de fé. Quem tem uma vida de fé, não fica preso. Ah, mas se o meu gado, e o meu carro, e não sei o quê. Não, deixa o Ló escolher. Ah, mas aqui onde eu estou é bom, o dos caldeus, a proteção, não. Deus é quem protege, é Deus quem cuida. Eu conheci uma família na Vila Nova, passando tanta dificuldade, uns 5 anos, que luta, que negócio complicado. De repente, surgiu uma oportunidade de ir para Curitiba. Falei, rapaz, faz igual a minha mãe. Minha mãe tinha uma coragem extraordinária. Paga o trem, aqui está ruim, estamos só almoçando uma vez por dia. Juntou os trem em 2 caixas de papelão lá, 7 meninos, e pegou um ônibus velho, caindo nos pedaços, fomos parar 600 quilômetros. Aí ele foi. Falei, moça, você não tem nada a perder aqui, cata aí o que ainda tem, os meninos, e vai. Chegou lá, ele começou, arrumou um trabalho na área de TI, a empresa gostou, aí ele recebeu um convite, falou o seguinte, estão te convidando para trabalhar em Portugal, lá na capital, você já vai todo legalizado, você vai com a mulher, os filhos, está tudo certo, eles vão mandar passagem aérea e tal e tal. Irmãos, a bênção não depende de uma geografia adequada. Ah, está tudo certo, eu estou no lugar certo. Não, a bênção depende de Deus. Esteja disposto a levantar acampamento. Se a tua alma te impregnar no lugar, cuidado para que ela não te impeça. Ah, não, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim para sempre. Antônio, não vou nem falar. É porque tem um nome aí, né? Para sempre. Vocês sabem o que é que a música dizia, né? Eu vou fazer mídia.
Aí, de repente, vai ficar um monte de gente pesquisando depois do culto. Para sempre o quê? Para sempre Jesus? Para sempre Mato Nascimento? Não. Porque a gente, às vezes, pega esse texto e aí só aplica a questão material, a estrutura material, a bem-estar material. E quando a nossa alma não aceita ser conduzida em altares e deslocamento da tenda, quando o Espírito toca no seu espírito, quando os seus olhos físicos estão vendo que é necessário uma mudança, e a sua alma diz, não vamos mudar. Eu não vou largar essa amizade, eu não vou largar essa geografia que está te tentando, que te põe em perigo. Abraão alcançou fé para levar uma vida cristã de altares. Irmão, altar fala de várias coisas, eu poderia falar de várias coisas aqui. Uma delas é a entrega. Ora, enquanto a gente precisa renovar nossa aliança com Deus. Deus, será se eu ainda, 90% do meu ser ainda é crente? Será se eu já não perdi aí uns 30% que está meio desviado, meio atrapalhado? Será se a minha linguagem ainda continua crente? Meus pensamentos? Então a gente precisa voltar aonde? No altar. Por que existe a tal das paixões, a paixão? É porque a nossa alma para no lugar. E vai sendo alimentada. E aí você não leva no altar do quebrantamento da oração, aí aquilo te atrai e te prende. Irmão, arranca a tenda. Desmonta a tenda, falou, não vou ficar aqui. Eu nasci para ser livre, eu não sou escravo do medo. Ele me salvou. Você não é presa de ninguém. Você é livre. Livre para acreditar no propósito de Deus para a sua vida e para quem você é casado. Eu pergunto para as mulheres, você que é casada, qual é mais fácil? Crer no propósito de Deus para a sua vida ou crer que o maridão aí vai responder o processo? Dependendo do dia, você fala, não, pastor, é impossível, esse homem, misericórdia, pastor, só a graça de Jeová na vida desse homem. Mas tem dia também que os homens pensam assim, Jeová ajuda a vaza, ajuda, Senhor, porque está difícil, né? Pastor Carlos passou a mão assim no rosto, tal, ficou assim, orando, aí ele já falou, não, nada não. Diga, morar em tendas com Deus é melhor do que morar num palácio sem Deus. É melhor morar numa tenda que Deus está lá, que o olhar dele está lá, a sua mão, do que num palácio sem Deus. Herodes morava num palácio, Deus não estava lá. Faraó morava num palácio, Deus não estava lá. Abraão morava numa tenda e Deus o visitava com os anjos. Qual desses reis, desses homens poderosos foram visitados por Deus, por anjos? Nenhum. Pelo contrário, morreram. Um foi comido pelos bichos, porque não deu a Deus a honra e a glória. Abraão recebeu Deus e uma equipe de anjos. Porque Deus queria fazer algo na terra, mas não poderia fazer sem antes avisar o seu amigo Abraão. Queridos, quando a gente tem uma dependência de Deus, Deus almoça com a gente, janta com a gente, e aí vai. Recente, eu soube da partida de uma irmã, e fiquei pensando naquela irmã. A vida inteira dela foi viver para os outros. Ela nunca casou, ela nunca teve filhos. A vida inteira ela gastou, ela teve um excelente emprego, uma excelente aposentadoria. E ela sempre usou a sua condição financeira, sua disposição para abençoar vidas.
Eu nunca vi ela reclamar por não ter tido marido. Eu nunca vi ela falar uma única vez que ela tinha carência de ter um parceiro. Mas como eu vi muitas vezes, ela em extremo quebrantamento e adoração, e mandando beijos para o marido dela no céu, para Jesus, para o Pai, e dizendo: eu te amo, Pai. Pensa numa mulher assim, cheia de Deus, alegre. E bom que na igreja, quando o louvor era assim meio espiritual, irmão, ela disparava a rir. Mas ela ria, ela chega assim, dava gaitada, né? E eu tinha um pastor na igreja, e ele falou: pai, eu fiquei incomodado com isso. E esse pastor é muito espiritual. Falou: pastor, você me autoriza a ir lá e pôr a mão nela, para ver se isso é de Deus ou não? Falei: vai, vaza, eu vou ficar aqui rindo. Aí ele foi, ficou pertinho dela, e eu lá olhando, né? Naquele dia, irmão, aí que a unção foi grande. E ele abraçou ela e pôs a mão e tal, não adiantou nada. Ela continuou mandando beijos para os céus, para o seu maridão, lá na eternidade. E a vida inteira dela, cuidou do irmão, com problema sério de saúde, faleceu. Cuidou da irmã, problema mental seríssimo. Usou toda a energia, todo o dinheiro. E agora ela está lá com o marido dela. Ela nunca mais vai ficar só lá. Ela está lá com ele. Nunca mais. Irmão, não é cuidar de uma pessoa uma semana, ela cuidou a vida inteira. De ficar noites e noites sem dormir. A gente chegava na casa dela, ela dizia assim: essa semana o pai já escolheu como é que vai ser aqui em casa. É um nível diferente, eu não tenho esse nível. E aí ela falou: olha, é o seguinte, o pai escolheu a cor do forro da cama, o forro da mesa. Você chegava lá para um lanche ou um almoço, aí tinha lá. Ela colocava o prato do pai e a cadeira do pai. O talher, a taça. Não colocava nada dentro, porque o pai não ia, assim, humanamente tomar, né? Mas espiritualmente, ela tinha um respeito, um zelo por Deus. Aquela era a forma dela glorificar a Deus. Da intimidade dela com Deus. Eu pergunto, uma pessoa dessa vai sentir falta de alguém na terra? Nunca. Alguém até tentou entrar, não achou espaço, porque o marido espiritual dela estava muito presente, enchia sua mente, seu coração, alegrava, chorava com ela de madrugada, nas batalhas ela clamava por ele e tinha a resposta. É alguém que está disposto a andar, viver por tendas. Morar em tendas com Deus é melhor do que arrumar uma imbira. Imbira é uma palavra do Maranhão. É quando você arruma uma coisa ruim para você. Um carro ruim é uma imbira, uma bicicleta ruim é uma imbira, uma mulher ou um marido não adequado é imbira. Entendeu? Aí quando eu falei, lá vem a imbira, era problema. Meu Deus do céu. Irmãos, você pode até não estar num palácio, até não ter conquistado ainda o que você sonha, mas jamais abra mão da presença de Deus. Abraão, tem quantos anos que Deus prometeu que você vai ter um filho e uma nação? Tem 20. Ele te deu? Ainda não. E como é que está a sua amizade com Ele? A cada dia mais perto, a cada dia mais estreita. Abraão, você não acha que está na hora de separar, de sacrificar nesse altar aí, de buscar a Deus, adorar? Olha a sua mulher, estéril, já passou os tempos de mulher, você já está chegando aos 100. Irmãos, pode até morrer algumas coisas na nossa vida, mas o Deus que nos prometeu está vivo.
E Ele é o Deus que restitui e ressuscita os mortos. Deus foi lá e deu uma soprada assim no Lázaro que tinha morrido. O Lázaro acordou uma noite, não sei se 9 da manhã, 3, e o útero da irmã Sara ficou igual de uma menina de 18 anos, e eles fizeram uma festa, e de manhã a irmã amanheceu assim, ai, meu estômago não está muito bom. Era o Isaaczinho lá já. Diga terceiro. Quem quer deixar marcas na história, não pode abrir mão dos desafios de Deus. Eu gosto do discurso dos coaches. Aceite o desafio e tal, e você pode, você é e tal, tal. Mas na hora H, se você não tiver auxílio de Deus, fibra de Deus, vida de Deus, Espírito Santo, os anjos, poucos chegam lá. Em todo lugar do mundo as pessoas falam de Abraão. Ele é o pai da fé, do islamismo, do cristianismo, de tudo. Você quer deixar marca na história? Então você não pode fugir dos desafios. Não pode. Eu troquei de óculos e o trem está só caindo assim, está difícil, irmão. Abraão aceitou o desafio de deixar o conhecido rumo ao desconhecido. O desafio de oferecer seu próprio filho, único, sem nenhuma promessa que Deus o ressuscitaria. Sim ou não? Deus falou para ele, vai lá e sacrifica o menino, mas assim, ó, eu te prometo que eu vou fazer algo. Deus não falou isso. Abraão começa a andar, porque eu vou te colocar num palácio no paraíso. Ele falou, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sobe o monte e sacrifica o menino. Ele, o menino, por ter um costume de andar no altar, quando o menino no pé do monte diz, pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, mas cadê o cordeiro? Porque para subir, para sacrificar, tem que ter o cordeiro. Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si um cordeiro. O pessoal do louvor pode vir. Nós já vamos encerrar. Deus proverá para si um cordeiro. A gente só conhece esses grandes milagres sobre Abraão porque ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio. Você quer viver coisas grandes? Comece a pagar o preço no pouco, no simples, e vá avançando. Porque Deus não tem dificuldade de fazer o pequeno, nem médio, nem grande. Para Ele é a mesma coisa. Então creia. Quando Deus libera uma unção sobre uma pessoa, não é porque ele está 100% pronto. É porque a unção vai capacitar para ele estar mais pronto, fazer mais rápido, cumprir o seu propósito. Se a gente ungir alguém muito santo, Deus recolhe ele na hora. Porque senão ele vai ser estragado na terra. Então a gente unge os vasos e eles começam a trabalhar, a se mover, a agir, tal. Se coloque de pé. Quem quer deixar marcas na terra, não pode fugir dos desafios. Depois de gerar um filho, com 100 anos, a irmã Sara
já zerada, diz agora pronto, Deus vai cumprir o propósito. Deus fala, sobe no monte, queime esse menino para virar cinza, pó. É porque às vezes Deus nos dá algo e aquilo assume o lugar de Deus na nossa vida. E eu aprendi uma lição lendo o Antigo Testamento. Tudo que tenta te tirar de Deus, cuidado, porque isso pode ser queimado. Isso pode virar cinza. Eu sempre falo para os rapazes e para as moças. Quando uma moça da igreja ou um rapaz namora uma pessoa que não quer esse caminho, eu falo para ela, cuidado. Você e ele estão correndo perigo. Principalmente ele, que não quer o propósito. Porque Deus é um Deus ciumento. Se for preciso, ele queima o Isaac. Porque ele não vai abrir mão de você. Ele te ama tanto que ele não vai abrir mão. Então a melhor coisa é os dois se entregar para Deus. Deus, nós estamos aqui humildemente. Nós não queremos arrumar problema com o Senhor, não. Nós queremos agradar o Senhor. E é fácil resolver isso. É você dizer no coração para ele, Deus, o Isaac não vai ser um problema entre eu e o Senhor. A Maria não vai, a Joaquina. Ninguém tem esse nome hoje, né? Joaquina. A Brecholina. Você vai pôr esse nome aí no seu neto, na sua neta? Não, agora é Peter, é John, é Hein. Então, quando cada momento, cada coisa na nossa vida está no lugar, Deus sempre responderá com provisão, com direção e com livramento. Abraão disse ao seu servo, fica aqui embaixo com os animais, porque eu e o menino subiremos, vamos sacrificar, adorar a Deus e voltaremos. Mas humanamente falando, tinha garantia que o menino ia voltar? Não. Só que quando a gente anda com Deus, a gente é constante com Deus, a gente sabe o Deus que a gente serve. E Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Então a gente pode, mesmo quando parece que vai perder, descansar que Ele cuida da gente. Você está diante do desafio, você está vivendo um momento aí que você está precisando. Primeira coisa, viva uma vida de fé. Não confunde. Primeiro viva com Deus, depois ande com Ele e olhe para o desafio e encare. Tenha uma vida no altar e seja disposto a não ficar preso em nada. Viva uma vida mentalmente e espiritualmente de tendas. Não deixe que ninguém, não permite que ninguém nem nada cria tanta estrutura que te tira você do propósito e da dependência de Deus. Irmãos, se você morrer cumprindo o propósito de Deus, o seu testemunho não vai se calar. Você pode ser recolhido para a eternidade. Se você partiu fazendo um propósito de Deus, você vai continuar ecoando na terra. Deus disse, eu escuto, o sangue de Abel está gritando, pregando, está proclamando. Seu testemunho, sua vida de oração vai continuar falando, salvando vidas, transformando vidas. Quantas orações são respondidas hoje, vidas são salvas, transformadas, recebe bênção, porque o pai, a mãe e o avô orou, e já estão no céu, mas a oração continua operando na terra. Diga, a arma mais poderosa que um cristão tem, é a oração de intercessão. Você
já imaginou você estar no céu, no paraíso, seu corpinho está dormindo lá no jazigo da sepultura, mas você continua dando fruto na terra por causa do acúmulo de oração, de intercessão. É coisa tremenda, né? Quantos de nós está recebendo bênção hoje que é fruto de intercessão de pessoas que já foram? Amém? Vamos orar? Vamos falar para Deus: Deus, eu quero andar mais em fé. Eu quero desconcentrar das mentiras da minha mente, das sofismas. Eu quero descansar no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas verdades do Evangelho, de uma vida de fé, de uma vida de comunhão. Pai, obrigado porque é melhor, Senhor, saber com quem eu estou indo, ou da geografia do lugar. O Senhor está conosco, o Senhor sabe o que é bom para os nossos filhos no amanhã, o Senhor sabe qual é o curso, a faculdade, o Senhor sabe o que é melhor para a nossa geração e para a futura. Nós descansamos, vivemos um princípio de tenda e de altar, dependência e disposição para andar no Teu mover, ser com cada família que está aqui, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, Pai.